Boa noite, gente querida, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí iniciando nosso estudo bíblico ao vivo. Aqui é o pastor Wendel e aqui ministrando ao vivo através da nossa página do Facebook, né? facebook.com/agios.org. Gente, estamos estudando sobre cura divina já na 9ª aula. Eu creio que eu vou tentar terminar a próxima aula para a gente fechar as 10 lições, tá certo? Então, 10 lições somente sobre cura divina, que dá um total de, as aulas duram em torno de 40 minutos, vezes 10 dá 400 minutos. Então, bastante coisa, né, que foi ensinado sobre cura. Eu sei que eu poderia continuar ensinando mais coisas, mas eu creio que este foi já um fundamento muito importante para você receber, né, o entendimento, para você crer para a cura e para que você também seja usado por Deus para ministrar cura. E eu vou falar muito sobre isso hoje, porque nós vamos falar sobre a imposição de mãos. A imposição de mãos está aqui listada no livro de Hebreus, no capítulo 6, como sendo uma doutrina fundamental. Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Essas 6 doutrinas são consideradas pela Bíblia como o fundamento, né, os rudimentos de Cristo, ou o fundamento da fé em Cristo. Todo cristão, meus queridos, precisa conhecer essas 6 doutrinas. É o básico, é como se fosse o ensino fundamental da fé cristã. Uma das doutrinas fundamentais que o cristão precisa compreender é a imposição de mãos. E infelizmente eu tenho atestado isso. Muitos cristãos com anos e anos de evangelhos, eu sempre pedi para vocês assim, me explica aí sobre a imposição de mãos, o que é a imposição de mãos, para que serve. Muitos cristãos com tempo de evangelho não vão saber explicar. Então nós não podemos permanecer nesse estágio, né, de falta de conhecimento fundamental, assim, na verdade nós precisamos, para podermos crescer, precisamos atingir esse nível básico do entendimento das doutrinas básicas. Então vamos lá, a imposição de mãos é doutrina básica. Vamos falar sobre a imposição de mãos, está lá em Números, no capítulo, anotei aqui, 27, lá no comecinho da Bíblia, certo? Números 27. Vamos ler dos versículos 18 ao 23. Diz assim, vamos ler e depois eu vou comentando. Números 27, 18 até o último. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele da tua glória, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele impôs as suas mãos, e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Eu acho muito interessante aqui, queridos, que, primeiramente, a imposição de mãos, ela serve para fazer uma transmissão de alguma coisa. Aqui, Deus estava ordenando a Moisés para fazer uma transmissão, para pegar algo que Moisés tinha e passar para Josué. E aqui no
no versículo 20 ele diz: e põe sobre ele da tua glória. Então todo o poder, toda a autoridade que estava sobre Moisés foi transmitida a Josué através da imposição de mãos. Primeira coisa que a gente vai observar aqui é que a imposição de mãos não é uma coisa natural, ela é algo que é natural no sentido de que você está ali colocando a mão sobre alguém, mas ela é algo que tem implicações a nível de espírito, implicações espirituais. Coisas espirituais serão transmitidas, né? O poder de Deus, capacitação de Deus é transmitido através da imposição de mãos. Não foi Moisés que teve essa brilhante ideia da cabeça dele de fazer a imposição de mãos sobre Josué. Foi uma ordem dada por Deus, um mandamento, o Senhor mandou que isso fosse feito, e aí Moisés tirou, digamos assim, através da imposição de mãos, Moisés compartilhou, ministrou para Josué da glória, que representa o quê? O poder que estava sobre Moisés, a sabedoria que estava sobre Moisés, a autoridade que estava sobre Moisés, tudo isso foi compartilhado para a vida de Josué, ali naquele momento da imposição de mãos. Vamos ver lá em Deuteronômio, no capítulo 34, uma referência aqui a essa passagem, 34:9. Diz assim, Deuteronômio 34:9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Veja, queridos, que a imposição de mãos que Moisés fez ali sobre a vida de Josué, ela teve implicações. Efetivamente, houve uma transmissão de sabedoria por causa da imposição de mãos. Ok, gente? Então, a imposição de mãos é algo poderoso. É a transmissão e funciona para transmitir algo que Deus deu a você, passar para a vida da outra pessoa. Nós já vimos que a igreja é o corpo de Cristo. Nós vimos isso na aula passada. Jesus, lá em Lucas 9, chama-se os seus 12 discípulos e dá-lhes poder e autoridade para expulsar demônio e curar toda enfermidade. Nós vimos lá em Marcos capítulo 16 que essa mesma autoridade que foi dada a princípio somente aos apóstolos, ela foi transferida para toda a igreja, porque toda a igreja ela é o corpo de Cristo. Deus nos deu o que? O seu poder, que é o seu Espírito habitando dentro de nós. E uma das formas de a gente transmitir, eu diria que é a forma padrão, né? Nós vamos ver que a forma padrão de transmissão do poder de cura é através da imposição das mãos. Eu quero, antes de a gente passar para o Novo Testamento, eu quero meditar com você lá em Levítico capítulo 16, que eu anotei aqui, achei muito interessante. O poder da imposição de mãos. Levítico 16, versículos 20 a 22, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Levítico 16, 20 a 22, diz assim: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Era o famoso bode expiatório aqui. Versículo 21, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Olha que incrível, gente. Veja que isso tudo é Deus ordenando a Moisés, né? Através da imposição de mãos do sacerdote, e ele confessava sobre o bode os pecados da nação.
Deus realmente pegava ali aqueles pecados, não era de forma, como é que pode dizer, o sangue do bode não podia apagar pecados, mas ali representava, né, tinha aquela representação de Cristo, né? Aquele bode, aquele animal que morria por causa do nosso pecado, representava Cristo, recebendo ali nossas enfermidades, nossas doenças e as nossas iniquidades. Mas efetivamente Deus recebia aquela cerimônia de imposição de mãos com a respectiva, né, palavra que era ministrada sobre o bode, e Deus efetivamente poupava o povo de Israel da punição devida pelos seus pecados. O bode realmente evitava, né, que a ira de Deus caísse sobre o povo. Então veja que a imposição de mãos ela é tão poderosa que, além de transmitir sabedoria, além de transmitir poder, no Velho Testamento ela era capaz de transmitir ali, parcialmente, claro, né, de forma figurada, mas era capaz de transmitir até mesmo os pecados. Veja aí os princípios, queridos, da imposição das mãos. Como funciona, como é algo bíblico e serve para fazer essa transmissão de coisas espirituais, porque pecado é algo espiritual, né? O pecado não é algo físico, mas o pecado é algo que é no nível do espírito. Assim também, né, nós vimos que Moisés transmitiu a sua glória, do seu poder, da sabedoria que estava sobre ele, transmitiu para Josué através da imposição de mãos. Então a imposição de mãos é como se Deus estivesse usando você, o seu corpo, como o corpo de Deus, né? Jesus, ele impunha as mãos, nós vamos ver isso, sobre os enfermos, e as pessoas eram curadas. Hoje a igreja é o corpo de Cristo na face da terra, e Deus tem que usar, né? Ele vai usar as nossas mãos para transmitir a cura através das nossas mãos. Vamos ver agora lá em Marcos, no capítulo 16, aquela famosa passagem da grande comissão de Jesus, onde ele fala sobre os sinais que seguem aqueles que crerem. Vou ler aqui do versículo 17, né? Marcos 16, 17, 18, diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ok? Então, o padrão, a forma que Jesus determinou para que nós pudéssemos ministrar cura sobre a nossa vida, claro, e sobre a vida de outros, é através da imposição das mãos. Por quê? Por causa de tudo que a gente já viu, né? Está desde o Velho Testamento, a imposição de mãos, ela irá transmitir aquilo que você tem espiritualmente. Então, nós já recebemos cura sim. Nós vimos isso nas aulas passadas, que Jesus, ele carrega sobre si, como aquele bode carregou, né? Jesus carrega sobre ele os nossos pecados e as nossas iniquidades, nossas enfermidades, as nossas doenças. E Deus faz isso, e Deus coloca dentro de nós o seu Espírito, para que nós, como igreja, possamos agir da mesma forma como Jesus agia. E nós vamos ser aquelas pessoas que vamos carregar, né, vamos ministrar ao mundo a saúde do reino de Deus. Nós já vimos isso, né? A cura é um dos sinais que acompanham o reino de Deus, né? A cura, ela é uma espécie de presente do reino de Deus, que Deus dá para mostrar que está fazendo paz com os homens. Isso eu acho que foi lá para a segunda ou terceira aula, que eu não me lembro bem aqui. Ok, gente? Então a imposição de mãos é a forma padrão de se ministrar a cura dos enfermos. Existe sim ministração de cura só por outras formas, pela palavra, você orando, a cura pode se manifestar, mas o padrão é imposição de mãos. E nós vamos ver, inclusive, que a imposição de mãos ela funciona mesmo quando há um certo nível de incredulidade. Nós vamos ver isso aí.
A imposição de mãos, queridos, ela foi praticada também pelos apóstolos para a cura e para outras coisas. Vamos aqui para Atos, no capítulo 28, versículo 8. É aqui que mostra o apóstolo Paulo orando pelos enfermos da ilha de Malta. Vamos ver aqui só o versículo 8 mesmo. Depois, se você quiser, pode ler o contexto. Mas em Atos 28, 8 diz assim: E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha só como é que a palavra diz. A palavra diz assim, que Paulo o curou. Se Paulo não tivesse ido lá orar, impor as mãos, o homem lá, o Senhor, não teria sido curado. Veja, queridos, que nós somos os portadores, nós somos os agentes da cura. Deus, ele vai usar a nós. E se o grande apóstolo Paulo, um homem aqui que ele já estava, eu não sei se estava já no final da sua carreira como apóstolo, mas ele estava já indo para Roma, ele estava já muitos anos como apóstolo. E ele orou, deve ter orado, adorado ao Senhor, confessado a palavra de alguma forma, e foi lá e fez a imposição de mãos para que aquele senhor fosse curado para a glória de Deus, Então, amados, os apóstolos faziam a imposição de mãos. É a forma padrão para a gente ministrar a cura. Vamos para Marcos, no capítulo 6, eu quero ler essa passagem com você, que eu acho muito interessante, como o próprio Jesus, sendo homem, Deus ali em forma de homem, ele usou também a imposição de mãos. Então é algo muito interessante, é algo muito, muito importante, nós precisamos saber usar esta imposição de mãos. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, mostra Jesus voltando para a sua própria terra. E lá as pessoas se escandalizaram nele, as pessoas não acreditaram nele, elas duvidaram. Havia um alto índice de incredulidade ali. Então Jesus não pôde ali fazer grandes maravilhas. É interessante, Observe que a Bíblia não diz que Jesus não queria fazer, ele estava ali para fazer as suas maravilhas mesmo. Jesus queria fazer, mas a Bíblia diz claramente que ele não podia. Ou seja, a incredulidade ela restringe realmente a operação do Espírito Santo. Como está escrito lá em Hebreus no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bem, mas mesmo assim, no meio de tanta incredulidade, Jesus consegue ali curar os enfermos. Foram poucos, mas ele consegue. Marcos 6, 5 e 6 diz assim: E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorrendo as aldeias vizinhas, ensinando. Observe que o nosso Senhor Jesus Cristo ficou meio que limitado ali, porque Deus não podia operar por causa da incredulidade do povo da sua própria terra. Mas ele conseguiu ainda curar alguns enfermos usando a imposição de mãos. Veja o quão poderosa é a imposição de mãos na cura, como método, como forma padrão para que nós possamos ministrar a cura. Então, como é que eu uso a imposição de mãos na minha vida, e na vida de outras pessoas? Podendo orar, podendo impor as mãos na região que está afetada, o mais próximo dela possível, então eu vou lá e imponho as mãos. Hoje mesmo eu tenho muitos testemunhos, não teria nem como contar tantos testemunhos já de curas através da imposição de mãos que eu já fiz e já ministrei. Hoje mesmo eu acordei com uns sintomas como se fosse virose e muita coriza e precisava sair para trabalhar, Então fiz meu momento devocional e coloquei as mãos, como a coriza era
obviamente no nariz, né? Então coloca as mãos, não precisa apertar o seu nariz, tá bom? E oro agradecendo a Deus pelo fato de Jesus já ter morrido em meu lugar. Eu começo a dar louvores ao Senhor para me fortalecer em fé, né? E aí eu exerço a autoridade que a gente aprendeu já sobre a autoridade, como é que a gente exerce a autoridade espiritual, falando, né? Jesus ele ministrou lá para o centurião e ele se admirou da fé do centurião. E o centurião, ele diz assim: se eu dar só uma palavra e meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho autoridade e também sou sujeito à autoridade. Então o centurião, ele entendia como é que funcionava a questão da autoridade. Era através de ordens, certo? Então, impondo as mãos, e você dá ordem à doença. Jesus, lá na versão de Lucas, quando Jesus cura a sogra de Pedro, na versão de Lucas, Jesus repreende a febre. Jesus fala diretamente com a doença, né? Nós já vimos isso, estou só aqui recapitulando, né? Jesus falou com árvore, Jesus falou com o mar, Jesus falou com o vento, Jesus falou com a pessoa morta. Então, nós precisamos agir como Jesus agiu. Então, oramos agradecendo a Deus, oro agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, me enchendo de fé, me enchendo do Espírito Santo. É mais para mim mesmo, né? Eu creio que é mais para mim, porque isso não vai afetar a minha autoridade. A nossa autoridade, como já vimos na aula passada, não é nossa, ela é de Cristo. Nós vamos usar a autoridade de Cristo, em nome de Cristo, em nome de Jesus. Nós, como corpo de Cristo, nós recebemos o direito de usar o nome de Jesus, fomos vinculados a Jesus e precisamos fazer como Jesus fez, né? Agir como ele agiu, andar, fazer as mesmas obras que ele fez. Então eu agradeci a Deus pelo fato dele ter me dado cura já, louvei ao Senhor, agradeci pelo fato dele ter me dado poder e autoridade sobre os demônios e sobre as doenças, impus as mãos na região e repreendi a coriza, né? Você repreende a doença. Veja que se nós voltarmos lá para Atos, né, 28:8, onde Paulo ministrou ali sobre o pai do Públio, a Bíblia diz que Paulo o curou. Então, será que esse poder é um poder que está dentro de Paulo? É o poder do Espírito Santo que está dentro de nós. Nós vamos ministrar o poder de Deus, né? Pode ser algo que talvez para você seja, puxa, que coisa grande, mas é isso mesmo que significa sermos corpo de Cristo. Deus vai agir, Cristo vai ter que agir através de nós, ele vai agir através do seu povo, né? Através do seu corpo. Então impõe as mãos, né? Se você quiser, acho muito bom louvar ao Senhor, orar muitas vezes. Orar para ter algum discernimento, se há ali uma operação demoníaca diretamente envolvida, né? Mas geralmente eu não faço isso logo. Eu oro. Se o Espírito Santo me conduzir a repreender, se ele revelar que é um demônio, você repreende o demônio, o espírito maligno ali, um espírito de enfermidade. Se não vier nenhuma revelação sobre isso, então você simplesmente impõe as mãos, ministra a cura e repreende a doença. Tá certo? Repreenda a doença. Exerça a autoridade sobre a doença. Você tem que fazer isso. Tá certo? Eu já vi pessoas, é muito comum pessoas, Senhor, repreende esta enfermidade. A Bíblia diz que você deve repreender a enfermidade. Você vai usar o nome de Jesus e você tem que repreender a enfermidade, tá certo? Eu não vejo nada, nunca vi os apóstolos, não vejo isso na Bíblia, você orar para Jesus repreender. Ele fazia isso quando ele estava andando sobre a terra. Ele repreendia sim a enfermidade. Agora a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos repreender a enfermidade no nome de Jesus, certo? Então não tenha medo, de exercer a autoridade que Jesus nos deu, ok? Sobre a imposição de mãos, queridos, também é importante entender que nem sempre vai ser rápida a manifestação da cura. Há casos, eu vou contar aqui testemunhos já. Há casos em que você vai precisar ministrar mais tempo, ok? Enquanto você estiver ali ministrando, o poder de Deus estará fluindo.
Eu não sei se você conhece aquela passagem onde Moisés ficou com os braços levantados. Enquanto Moisés estava com os braços levantados, o povo de Israel estava ganhando. Quando ele cansava e baixava os braços, o povo de Israel começava a perder. E aí o pessoal foi segurando as mãos de Moisés para cima, né, para poder dar tempo do povo ganhar a batalha. Certo? Então veja, a imposição de mãos estava ali administrando vitória enquanto a mão estava sendo imposta, até que a batalha tivesse sido ganha. Eu vou contar, eu tenho vários testemunhos disso aí. Como nosso tempo está passando rápido, eu vou contar um testemunho, vou contar dois na verdade, né? Em 2002, eu estava traduzindo em um evento que aconteceu lá no ginásio de um bairro aqui de Natal, um bairro chamado Candelária. E o pessoal que é daqui de Natal vai saber, o ginásio chamado DED lá. E era um evento muito grande. Eu estava traduzindo uma senhora baixinha, uma mulher que era uma bênção de Deus, uma profetisa, ela ministrava. Assim, foi muito poderoso, aprendi muito com ela em posição de mãos, né? E as pessoas faziam fila para receber a oração, geralmente era cura. As pessoas estavam precisando de cura e vinham receber dos irmãos que eram missionários, eram americanos na época. Eram americanos, né, que eu estava nesse evento lá. Muito bem, então, uma senhora veio e disse que começou a contar o que é que ela sentia e nós começamos a ministrar. E a irmã colocou a mão e começou a ministrar. E eu disse, isso não vai parar mais não, porque... Aí ela parava e está sentindo melhor, disse, tá a mesma coisa. Então vamos continuar. E continuava impondo as mãos, às vezes ela orava, às vezes ela não orava, mas só impondo as mãos. E ficou. E aí depois a mulher foi melhorando e depois de praticamente meia hora, né? Meia hora impondo as mãos, a pessoa saiu de lá totalmente curada. Eu achava que era só para eu impor as mãos e tipo assim, só fazer uma oração rápida e pronto, tchau. Mas não funciona assim, certo? Às vezes é necessário você passar mais tempo impondo as mãos. Eu tenho também um testemunho de certa vez, faz pouco tempo isso aí. Faz, eu acho que uns 2 anos, eu acho. Veio aqui um jovem casal para fazer um aconselhamento conosco, eu e Oriana, e a irmã, a jovem, chegou com o braço como se fosse enfaixado. Não era bem enfaixado, ela tinha algumas coisas no braço, porque ela tinha problema de tendinite. E eu perguntei o que é isso, né? Não, é porque eu estou sentindo muita dor, não estava conseguindo mexer, eu acho que era o braço esquerdo. Ela não conseguia fazer isso, por exemplo, não conseguia mexer, estava totalmente paralisada aqui. E ela estava com algo que era tipo um enfaixamento aqui, que eu não sei bem, uma luva, uma coisa assim, envolvendo, porque não podia mexer o pulso. E nós fizemos o aconselhamento e eu perguntei, posso orar por você? Você crê? Ela disse, creio. Então eu fiz o seguinte, eu pedi para ela tirar, né, ela tirou a coisa e eu coloquei as mãos com cuidado, porque doía muito quando mexia. E comecei a ministrar a cura, comecei a agradecer ao Senhor por Ele, né, ter nos dado a saúde e cura. E fiquei lá, aí comecei a repreender, ordenando em nome de Jesus que essa inflamação seja desfeita, que essa tendinite retroceda em nome de Jesus. E passei um tempo, aí impondo as mãos e fazendo essa oração. Aí parei e perguntei o que ela estava sentindo, se tinha melhorado, se estava a mesma coisa. E aí ela foi tentar mexer e disse que tinha melhorado, aí começou a se animar, né? A irmã começou a se alegrar, mas ainda estava sentindo dor. Eu não me lembro mais a porcentagem, realmente. Na época eu perguntei, mais ou menos quanto por cento. Mas aí ela disse que ainda estava alguma coisa, sentindo dor, mas tinha melhorado. Eu disse, tá certo, vamos continuar orando. Aí segurei o pulso dela, eu e a Oriana, né? E começamos a ministrar. E começamos só a agradecer ao Senhor pela cura, né? Em nome de Jesus, continuei repreendendo e agradecendo. E passou mais alguns minutos. E aí eu parei e perguntei a ela, e agora? E quando ela foi mexer, ela ficou procurando a dor e não conseguia encontrar. Ela ficou tão feliz, o que está acontecendo? O que está acontecendo é a cura, né? E, graças a Deus, ela chegou aqui enfaixada e saiu completamente curada. E foi ministrada a cura pela imposição de mãos com a oração. Então, queridos, a imposição de mãos funciona.
o próprio Jesus usou, inclusive em um momento crítico, onde havia muita incredulidade. Então veja o poder da imposição de mãos. A imposição de mãos ela serve para fazer essa transmissão, né, um compartilhamento da unção de Deus, do poder de Deus que habita dentro de nós pelo Espírito Santo para, né, a vida das pessoas. A imposição de mãos serve para outras coisas também, além da cura, mas ela é, vamos dizer assim, a forma padrão, a forma que Jesus determinou para a gente impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas. Eu quero comentar mais alguns detalhes nessa parte mais prática, que eu estou já chegando no final, né, do nosso curso de cura, e já jogando para você mais algumas coisas mais práticas. Mas não adianta você tentar fazer essas coisas que eu estou dizendo já práticas, né? Vamos dizer, por que não disse logo isso? Porque você precisa de ter todo o fundamento anterior que eu vim ministrando, né? Mostrando, desfazendo a mentira do inimigo que diz que Deus cura umas pessoas, não cura outros, que Deus bota doença nas pessoas, essas coisas aí, você tem que estar firme. Né? Nem sempre a cura vai acontecer instantaneamente ou rápida. No caso dessas que eu citei para você, aconteceu relativamente rápido, né? No caso lá da missionária americana, foi mais ou menos meia hora que a gente passou orando e quase o tempo todo com a imposição de mãos. No caso da jovem que veio aqui em casa, eu diria que foi no máximo 5 minutos, foi rápido, mas nem sempre é rápido. E às vezes há certos casos em que só a imposição de mãos e a cura simples, vamos dizer assim, não vai trazer cura. É necessário mesmo um milagre mais poderoso. E às vezes, assim, eu não posso dizer a você que acontece assim, não depende nem tanto da nossa fé, depende muito da operação de um milagre e depende muito da fé da pessoa que vai receber. Que são casos como cura de cegueira, de surdez e coisas assim, onde vai ter que ser recriado o órgão, né? Se a pessoa não enxerga, porque o olho dela, ele precisa de um outro olho, né? Deus é que vai ter que recriar isso aí. E já vi casos da gente orar por pessoas e não acontecer a cura. Mas essas, vamos dizer assim, a grande maioria dessas doenças, dores de cabeça, virose, inflamações, coisas desse tipo, que é a grande maioria dos casos de doença, a imposição de mãos, exercendo, né, a sua autoridade espiritual, no nome de Jesus, a cura vem. Eu posso dizer a vocês que na minha vida hoje, eu diria que talvez mais de 90% das vezes que eu oro, a cura vem. De dores, de inflamações, de virose, essas coisas assim. Cerca de 10% vem dar mais trabalho, né? Mas isso não quer dizer que não seja a vontade de Deus, apenas quer dizer que você vai ter que insistir mais, né? Não é pecado também você tomar remédio. Eu quero falar mais sobre essa questão da medicação na próxima semana, onde eu vou fazer uma espécie de fechamento aí desse assunto. E vou terminar o testemunho que eu comecei a contar umas aulas anteriores, para a gente fechar esse assunto aí, em nome de Jesus, nas 10 lições. Então, gente, terminando aqui o nosso tempo, espero que vocês estejam gostando, tenham aprendido, e eu já quero passar aqui para vocês o nosso assunto da próxima aula, tá bom? Nosso próximo estudo, que vai ser provavelmente o último estudo do ano, eu acredito que será um estudo sobre a esperança. Nossa, que coisa, né? Esperança, né? Será que é interessante? Bem, eu creio que vai ser muito interessante o estudo sobre a esperança, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, que as 3 maiores virtudes para nós, né, as 3 maiores virtudes que Deus comunica a nós é a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor. E eu mesmo já ministrei sobre amor, muita gente ministra sobre amor, e eu vejo muita gente ministrar sobre fé. Mas é muito difícil você ver uma ministração sobre a esperança. E é algo que está aí nesse patamar das 3 maiores virtudes que Deus comunica a nós. Tá bom, gente? Então vamos estudar sobre a esperança, mas só daqui a, se eu não me engano, 2 semanas para frente, e quando a gente terminar aqui o nosso
curso de cura divina. Que a paz do Senhor seja com você, que Deus continue lhe usando também para receber cura e para curar os enfermos. Deus te abençoe, queridos.